Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo do Fábio Sabino a pedido de um inscrito do canal. Ele já havia pedido com relação a comentar a carta de Plínio e agora é comentar a referência de Suetônio. Suetônio faz referência ali a tumultos que tenham ocorrido ali no tempo de Cláudio, em Roma, envolvendo judeus, e que esses judeus então teriam sido expulsos. Esses judeus estariam sendo instigados por um certo Crestus. É assim que aparece no texto Crestus, né? Termo grego, com E e não com I. Né? Então, o Fábio Sabino ele vai apresentar alguns pontos com relação a esse texto, eu vou fazer alguns comentários, tá? Bom, primeiro, o texto que o tema que o Fábio Sabino está defendendo, ele faz referência a um artigo. Eu vou citar esse artigo aqui, eu vou colocar as referências aqui, tá? Que eu localizei o artigo a partir do vídeo, né? Então, o artigo é esse aqui, ó. Tá no Orpheus Noster. É uma revista aqui em húngaro, tá? Foi publicada em 2014. E é o texto A Crestus Kerdes, da Fodor Cristina Dora. Então, o argumento dela é o seguinte, olha, o Suetônio está se referindo a um Crestus, tá? Não foi por erro, não. Não tem nenhum erro aqui, não, tá? É o nome da pessoa, é Crestus mesmo. E esse Crestus é um judeu, tá? A Cristina, ela está querendo responder a seguinte questão. Bom, mas Crestus não é um nome que se encontra entre os judeus, tá? Então, essa pessoa não pode ser um judeu, que não é o nome que está entre os judeus, esse nome Crestus, né? Então, a Cristina, ela vai analisar 53 inscrições encontradas aí em Roma Antiga, né? Aqui o total são 53, né? E desses 53, ela vai então argumentar que é possível sim encontrar esse nome Crestus entre os judeus. No vídeo do Fábio Sabino, ele coloca assim, olha, o nome Crestus já é conhecido entre os judeus, veja aqui a lista de 53 Crestus que a Cristina Fodor, ela lista, tá? Então é um nome que já estava presente lá entre os judeus, sim, tá? Tem aqui 53 exemplos. A questão é que não são 53 exemplos, tá? São 53 ocorrências do termo Crestus. Agora, qual dessas epigrafias, dessas referências, se refere a judeu, ao nome judaico, que essa que é a tese dela, né? A tese dela é que Crestus é um nome judaico, tá? Quais? Ela vai ficar com 5 possibilidades, então não são 53 nomes que ela identifica como sendo judaico. Ela tem 5 possibilidades, que é esse Zido, né? S-Z-I-D-O, pronuncia Zido no húngaro, que quer dizer judaico. Então é a inscrição 4 do Herénius Crestus, tá? É a inscrição 22, Crestus, que ó, parece Zido, Z-S-I-D-O, pronuncia Gido novamente aqui. E também Pogani. Pogani quer dizer o quê? Pagão. Então essa número 22 aqui, ela lista uma possibilidade de ser judeu, mas pode ser pagão também. Ela está dizendo isso, tá? A mesma coisa com 23, Crestus Dionisos. Ele coloca aqui, Querestene. Querestene é o quê? Cristão. Esse daqui pode ser cristão ou judeu. Olha o Zido de novo aqui, ó. Pode ser cristão ou judeu. O 25, Crestus, olha o Gido de novo aqui, Crestene, também pode ser cristão também. Essa é a quarta. E a quinta e última, Flavius Crestus, também pode ser pagão ou judeu.
Então, dos 53, só existe uma inscrição que ela identifica como sendo judeu, tá? Então, a afirmação do Sabino de que tem 53 nomes aí que são judeus não é o que está no artigo. O artigo ele situa ali 5 como prováveis, é possível que seja judeu, mas 4 ela ainda tem dúvida com outros. É que ela afirmaria como sendo mais altamente provável de ser judeu. Então, ela só tem uma inscrição, tá? Esse é um ponto importante a colocar. A questão é que esse artigo da Cristina não é o primeiro artigo que analisa a epigrafia de Roma Antiga buscando nomes judaicos. Ela se baseia no trabalho de um outro autor. Vou dar o nome aqui dele. Se você for ler o artigo, né? Ela se baseia no nome de um outro autor. Heikki Solin. Um artigo de 2003 que ele publicou. O artigo da Cristina é de 2014. Tá? Então ela está se baseando na análise feita pelo Solin, de 2003. Tá? Que identifica Cresto como nome judeu. Agora, o Peter Lamp, que ele tem um livro sobre cristianismo primitivo, tá? Que é From Paul to Valentinus, que é publicado ali em 2003. No mesmo ano do Solin, tá? Esse livro do Peter Lamp, ele também faz uma análise dessas epigrafias. E a análise dele é, Peter Lamp observa que na cidade de Roma encontram-se Crestos 56 vezes. Creste é feminino, tá? Creste, 80 vezes. Cresti, 16 vezes. Cresto, 19 vezes, epigraficamente. Aí ele conclui assim, a tentativa de autores como Heikki Solin, né? Ele não conhece o trabalho da Cristina que veio depois, né? Mas ele já cita o trabalho do Solin. A tentativa de autores como Solin de mostrar que Cresto de Suetônio é um escravo judeu não foram convincentes. Não foi convincente. Então, essa tese da Cristina, que é uma reedição da tese do Solin, não é novo, é uma reedição da tese do Solin, essa tese ela não é muito convincente. Ela só existe uma inscrição e que ainda há dúvidas ali se aquilo realmente poderia ser inequivocamente ser considerado como um termo de um judeu, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar com relação à argumentação do Fábio Sabino. O outro ponto que ele coloca é que não havia comunidades de cristãos ali em Roma. Bom, esse ponto nós temos da carta de Paulo, na carta de Paulo que ele escreve aos Romanos 2, Paulo diz assim, por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Ele está escrevendo a comunidade de Roma. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer em vossa companhia. Então aqui ele está dizendo que ele vai encontrar com essa comunidade de cristã em Roma. Então parece que já tem cristãos em Roma antes de Paulo ir para Roma. Então, ao que tudo indica, existe uma comunidade de cristãos antes de Paulo ir para Roma, tá? Então, isso é uma evidência de que teria essa comunidade. Não é uma comunidade muito grande,
mas essa comunidade existe. O Brent Shaw escreveu um artigo sobre a questão do incêndio lá de Nero, que já é posterior a esse evento que o Suetônio está descrevendo. O Suetônio está descrevendo provavelmente essa expulsão dos judeus, foi ali por volta de 49. O incêndio de Roma é outro evento, já é 64, um pouco mais à frente, tá? O Brent Shaw, quando ele trata nesse artigo, ele comenta a tese, a citação do Suetônio, e comenta que, devido à carta de Paulo aos romanos, tudo indica que já houvesse cristãos ali em Roma. Tá? Então, ao que tudo indica, o próprio Brent Shaw reconhece isso. Vou deixar o link aqui do artigo do Brent Shaw. Então, sim, existiam cristãos antes de Paulo chegar a Roma. Ele escreve uma carta aos romanos antes de ter ido a Roma. Tá? Outra questão, que no texto lá de Suetônio, ele fala de um certo judeu, que esse Cresto está instigando esses judeus, né, nesse tumulto ali em Roma. Bom, vamos ver o que os autores dizem sobre isso. Tá? Vou citar agora alguns autores. Então aqui eu trago o John P. Meyer, Judeu Marginal, volume 1. Ele vai trazer aqui na página 98. É a opinião corrente entre os pesquisadores que o Cresto mencionado em Suetônio é na realidade Cristo. Cristos cuja pronúncia na época seria igual a Crestos. Então, segundo John P. Meyer, esse Cresto citado é o próprio Cristo. Tá? Isso vai aparecer, essa confusão de Cresto e Cristo, vai aparecer em referências da época. Tá? Eu vou trazer aqui duas referências. A primeira referência é essa daqui do Lactâncio, do livro 4, capítulo 7. Ele diz assim, sobre o significado do termo Cristo, né? Mas o significado desse nome deve ser estabelecido por causa do erro dos ignorantes, que pela mudança de uma letra estão acostumados a chamá-lo de Crestos. Então aqui o Lactâncio está se referindo que é comum as pessoas trocarem Cristo por Cresto. Tá? Outro autor que fala sobre isso é o Tertuliano. Tertuliano em Apologia, capítulo 3, ele também vai falar dessa questão. Respeito ao significado da palavra, é derivado de unção, de ungido, sim. E mesmo quando é pronunciado erroneamente por vocês, como cristianos, pois você nem sabe exatamente o nome que odeia, vem da doçura e benignidade. A palavra cristiano, Crestos, quer dizer doçura, benignidade. Então tem dois autores que se referem a essa troca. Então isso não é uma explicação tardia. Isso é uma explicação, tá ali nos primeiros padres da igreja, com Tertuliano e depois com Lactâncio, que ele já se refere que os cristãos da época confundem propositalmente confundem de Cristo para Cresto. Tá? Então, essa referência de John P. Meyer diz que essa vem fruto de uma confusão. Essa confusão de nomes, ela não é levada em conta pela Cristina Fodor. Tá? Ela ignora isso. Ou seja, isso é um argumento convincente para dizer, olha, houve aí uma troca de nomes, como era comum haver. Né? Vou trazer um outro autor aqui Gerd Thyssen, Jesus Histórico. Ele vai falar aqui na página 104. Suetônio não tem conhecimentos sobre Cristo historicamente precisos, já que ele aparentemente supõe que Crestos tenha provocado os tumultos em Roma, no tempo de Cláudio. Mas, de fato, deve ter havido tumulto entre os judeus romanos, por causa da pregação missionária cristã sobre o Messias. E por isso, Cláudio mandou expulsar os porta-vozes. Ou seja, ele deve ter percebido no tumulto
que se falava muito nesse tal de Cristo, no meio do tumulto, tá? E ele deve ter imaginado que Cristo era quem estava liderando ali o movimento. A conclusão dele, do Suetônio, a partir do que ele ouviu, que ele pôde apurar desse fato. Então, assim, é fruto de uma incompreensão. Na verdade, essas pessoas estão instigadas no sentido de estarem citando Cristo como um inspirador deles, mas não é que fosse uma pessoa, Cristo ali estivesse ali liderando o grupo. Então, segundo Gerd Thiessen, possivelmente isso veio do tumulto, falou Cristo, e o Suetônio entendeu como se fosse uma liderança. Mas não que fosse ele que tivesse realmente liderado ali. Então, veja, temos aqui dois autores, aqui, John P. Meyer e Gerd Thiessen, falando sobre essa questão. Trazer outro autor, o Robert Van Voorst. Robert Van Voorst, ele vai trazer essa mesma tese da Cristina, que não é uma tese nova, é a do Solem, de 2003, que, por sua vez, também não é uma tese nova. Ela já é uma tese que foi levantada, a tese de que esse Cresto fosse um judeu, tá? E ele estivesse instigando o grupo. E não teria nada a ver com cristão. Essa tese já foi levantada pelo Stephen Benko. Isso está na página 48. Stephen Benko escreveu em 1969. Então essa tese não é nem da Cristina nem do Solem. Isso já vem lá do Stephen Benko. Tá? Ele argumenta que Suetônio não interpretaria erroneamente Christus como Crestus, porque Crestus era um nome comum em Roma. Além disso, em Nero, capítulo 16, Suetônio soletra corretamente a palavra intimamente relacionada, Christiani. E assim ele provavelmente tinha o conhecimento de que seu fundador era Christus e não Crestus. Esse é o argumento tudo do Benko, né? Benko conclui que esse Crestus era um radical judeu, membro de um grupo zelote que queria induzir a vinda do reino de Deus pela violência. Quando Crestus incitou os judeus romanos a se revoltarem contra a abolição do reino cliente judeu dos Herodianos por Cláudio em 44, Cláudio agiu para preservar a ordem em sua capital, expulsando os judeus em 49, evento que Suetônio registra. Tá? Um exame. Agora, o Robert Van Voorst falando, porque ele vai defender que esse Cristo é o Cristo mesmo, né? Ele vai dizer o seguinte: um exame atento dos argumentos de Benko, no entanto, mostra que eles são insustentáveis. Primeiro, Crestus, com seu nome equivalente grego, Crestus, no qual se baseava, era de fato um nome comum entre os povos greco-romanos. Crestus significa bom, excelente, gentil, útil. Era um adjetivo aplicado a cidadãos nobres e comuns, mas como nome era especialmente comum entre escravos e libertos. Entre os judeus, no entanto, que todos os intérpretes, incluindo Benko, consideram ser o foco de Suetônio aqui, esse não é um nome atestado de forma alguma. Então aqui o Robert Van Voorst está concordando com Peter Lamp, que já citou o artigo do Solem. Tá? Então, a crítica à literatura, aqui do Robert Van Voorst, do John P. Meyer, do Gerd Thiessen, todos estão concordando que esse Cristo realmente está se referindo ao Cristo, personagem histórico lá da Palestina. Que ele não estava em Roma. Ninguém está dizendo isso. Ninguém defende isso, que ele estava em Roma. Não estava dizendo isso. O grupo estava falando, citando, chamando Cristo, mencionando Cristo. Significativamente, Crestus não aparece entre as centenas de nomes de judeus conhecidos por nós pelas inscrições nas catacumbas romanas e outras fontes. Tá? Aí vem aqui, a aparente aversão judaica a esse nome pode ter sido baseada em seu uso comum para escravos e libertos, e, por corolário, a típica identificação errônea romana de Crestus pode estar relacionada à visão de Roma do cristianismo como um movimento da classe baixa. Então, os romanos podem se referir ali aos cristãos como Crestus mesmo, já para sacanear, porque Crestus é um nome típico de escravo.
tá? Então é com sentido pejorativo. Aí faz todo sentido, porque realmente entre os cristãos eles surgem de baixo mesmo. O contra Celso tem vários, um depoimento lá dizendo contra Celso, dizendo que entre os cristãos a maior parte é de classe baixa e escravo. Paulo fala isso, que entre nós não tem muitos eruditos, a maioria é gente ignorante. O próprio Paulo fala isso. Este é reconhecidamente o argumento do silêncio, mas aqui as pedras silenciosas dos mortos falam com muita clareza. Como Crestes não era um nome judaico comum, mas era um nome familiar gentio, a porta se abre mais amplamente para a possibilidade de que Suetônio possa de fato ter confundido Cristos com Crestos, coisa que a Cristina ignora. Eu citei aqui que essa confusão já está lá em Lactâncio, já está lá em Tertuliano, então já está lá na época, não é uma hipótese, já está lá na época, e é o mais provável que é uma confusão. A Cristina, ela não avança muito, porque ela só diz que tem uma inscrição que talvez seja o nome judaico. Tá? Não são 53. Tem uma ali, que talvez seja o nome judaico. Isso não resolve a questão. Isso só confirma que era muito raramente usado entre judeus. Benco afirma que a declaração de Suetônio sobre cristãos em Nero mostra que ele teria conhecido a grafia correta de Cristos e, portanto, teria escrito Cristo, se quisesse dizer isso. Suetônio escreve lá em uma lista de ações de Nero: a punição foi infligida para os Christiani, uma classe de pessoas de uma superstição nova e malfeitora. Então, veja, mesmo que você esteja contestando que nessa passagem aqui do tumulto, aqui no tempo de Cláudio, né, você não aceite ali que aqui está se referindo a cristãos, de qualquer forma, Suetônio serve para dizer que no tempo de Nero, ele está se referindo a cristãos. Porque nessa passagem de Suetônio fala de Nero, ele fala que Nero infligiu aos cristãos punição. Nero puniu os cristãos. Suetônio está falando isso no tempo de Nero. Suetônio está escrevendo em 120, 116, por aí. Mas ao tratar do tempo de Nero, ele está dizendo que Nero fez punição aos cristãos. Então, as declarações de Suetônio indicam que ele pode não ter associado o judaísmo ao cristianismo, muito menos ter sabido que eles eram movimentos religiosos intimamente ligados, no ano 49. Então, ou seja, ele está ali, ele ouviu o nome Crestos ali, em 49, né? E naquele momento ainda não era possível diferenciar judaísmo de cristianismo. O segundo ponto de Benco, de que Crestos pode ter sido um radical judeu tentando forçar o advento do reino de Deus pela violência, e cujas atividades levaram tumultos em judeus em Roma. É verdade que Benco só sugere como possível Sitzenleben, depois de seus principais argumentos são elaborados. Eric Kosterman também sustenta que o Krestianoi pertencia ao movimento revolucionário judaico, liderado por Crestos. No entanto, nenhuma outra evidência corrobora esta suposta rebelião política judaica em Roma, a qual Benco e Kosterman relacionam Crestos. Uma explicação mais provável desse problema, que leva à expulsão, baseada em um padrão da história do judaísmo romano, relaciona essa atividade missionária judaica. Como Louis Feldman argumentou, a explicação mais provável de todas as 3 expulsões dos judeus da cidade de Roma é o problema com a atividade missionária judaica entre os romanos não judeus. Em 139, antes da era cristã, os judeus foram acusados de táticas missionárias agressivas e foram expulsos da cidade. Em 19 da era cristã, Tibério expulsou judeus de Roma, também porque observa Diocácio estavam convertendo muitos dos nativos aos seus costumes. Então, em meados daquele mesmo século, no ano 49, tumultos relacionados à pregação missionária de Jesus como Cristo levaram à expulsão de judeus.
Assim fica claro que as autoridades romanas normalmente viam a disseminação do judaísmo entre a população nativa como uma ofensa que merecia expulsão. Suetônio pode muito bem ter comentado sobre uma agitação civil causada entre os gentios romanos e judeus romanos que proclamavam Jesus como Cristo. Então veja, você tem outros episódios de expulsão de judeus ali porque estão propagando uma atividade missionária, que é o caso ali de 49 com Suetônio, tá? Que estão sendo instigados por um certo Crestos. Ou seja, o que tudo indica, estavam pregando a mensagem de Jesus ali. Então, cai no caso das duas expulsões que teve ali na época. Então, é compatível isso, você expulsar os judeus por causa disso. Tem esses dois precedentes de expulsão. Tá? Então, conclusão. O artigo da Cristina, ele não é razoável porque ela só consegue identificar uma inscrição. E ainda assim, paira dúvida sobre ela. Tá? Essa análise já foi confirmada pelo Peter Lamp e aqui pelo Robert Van Voorst, que concluem que não há evidência epigráfica conclusiva de Cresto como nome judeu. Tá? E, ao que tudo indica, é um tumulto em Roma que as pessoas incitaram, chamaram, falavam o nome de Cresto, Cristo. E isso é que estava motivando essas pessoas. Por essa atividade, esse tumulto gerado, foram expulsos. Essa é a melhor, assim, a mais provável interpretação, tendo em vista os principais autores que se debruçaram sobre isso. Eu citei algumas das literaturas aqui. Eu vou dar as referências no final. É isso. Muito obrigado, então.